Olá, meus caros e caríssimas, sejam muito bem-vindos ao Prazer Concreto. Eu sou Carlos Rezende, seu tecnologista pessoal, e ao meu lado, como sempre, a adorável e competentíssima Paula Mundim, minha co-host. Paula. Boa noite, gente. Você está no Concretologia e hoje nós temos um tema especial, né, Paulinha? Conta pra gente como é que surgiu esse tema aí. Gente, na realidade, a gente fez uma postagem. Foi essa semana? Foi essa semana. Foi nem essa semana. Na segunda-feira, a gente fez uma postagem sobre argamassa, despretensiosamente. E a postagem teve muito comentário, muita gente perguntando muita coisa. E a gente já falou assim: não, o tema dessa semana nós vamos fazer outro concretologia com outras perguntas e respostas. Isso aí, isso aí. E a argamassa realmente é um tema polêmico, né? Pelo menos falando do mercado, dos mercados que eu mais conheço. Houveram muitas indas e vindas, né? Nós tivemos momentos de muito sucesso com aplicações de produtos assim, partindo de concreteiras. Tivemos momentos de mais estresse, né? E durante todos esses anos, eu creio que o mercado aprendeu muito, né? E então há muita coisa que a gente também pode aprender. E você disse então que só serão perguntas. Só perguntas. Adoro quando você me faz pergunta, principalmente porque eu nunca sei quais são as perguntas. Pois é surpresa, viu, gente? Ele nunca sabe as perguntas. Na live passada ele não sabia. Eu tô assim, cara, você não quer dar nenhuma lida, não. Vamos de última hora, que fica muito mais emocionante. Fica mais emocionante. E lembrando, né? Se a gente não souber a resposta, a gente faz um post depois especial respondendo, ou responde a pessoa em inbox, da maneira que for melhor. E antes de a gente começar, costumeiramente, né? A partir do exato momento que você começar a curtir, dê um like nesse vídeo, principalmente se você estiver no YouTube. Considere se tornar membro do nosso canal. Não, perdão, seguir o nosso canal, é assim que fala, né? Um dia nós ainda teremos um programa de membros. Compartilhe com os colegas, com os amigos, com as pessoas que podem vir a se beneficiar com esse tipo de conhecimento. Estamos começando e ainda seremos grandes, não é mesmo, Paulo? Se Deus quiser, todos juntos, né? A gente e as pessoas que seguem a gente, que estão ajudando a gente, inclusive, com os conteúdos. O conteúdo de hoje é graças ao pessoal que segue a gente. E isso, temos recebido muitas interações, né? Muita gente curtindo, muita gente assistindo os vídeos depois que ele é postado lá no... Como chama? Eu sou velho, então eu nunca sei o nome das coisas tecnológicas. No IGTV. IGTV, né? E o canal do YouTube também está começando agora, a gente já está começando a melhorar os conteúdos, né? Vamos começar a postar lá com mais frequência. Ajuda a gente que a gente compra equipamentos melhores e vamos fazer vídeos melhores, né? Assim, Paulo. Isso aí. Então, argamassa. O que primeira coisa que você quer saber sobre isso, minha cara Paula? Carlos, queria primeiro começar com você definindo a argamassa. Perfeito. Pode ser? Claro. Então, a argamassa pode ser considerada um tipo de concreto, né? De forma muito superficial. É um concreto que não tem agregados graúdos, né? Mas, de resto, continuamos tendo o cimento Portland como o principal aglomerante na maioria das vezes, né? Também, assim como o concreto, é possível existir outros tipos de aglomerantes. No caso da argamassa, é muito comum se usar cal, assim. Também usam-se adições minerais em algumas circunstâncias, tais como metacaulim, silicativa. Também admite adições de materiais como fibras, por exemplo, né? Aditivos de várias finalidades para modificar as suas propriedades, para inserir uma propriedade nova, ou para facilitar a aplicação, o transporte, né? Então, em linhas gerais, a argamassa é um tipo de concreto que não tem brita. Mas, a semelhança para por aí, né? Porque em todo o resto, a argamassa é um material bastante diferente do concreto. Diferente em que aspecto?
praticamente todos, né? Desde o aspecto comercial, tá? O tipo de tratativa que existe com os clientes em relação à argamassa envolve um arcabouço, um universo de expectativas muito diferente do concreto, né? Na maioria das vezes é um produto muito sensorial, né, que é dedicado a um profissional que tem lá a sua expertise, né, a sua maneira de trabalhar específica. Eu sempre comento que argamassas para alvenaria, por exemplo, elas são materiais que têm que ser desenvolvidos para o pedreiro, não para o engenheiro, não para o comprador, não para a construtora, mas sim tendo em vista o pedreiro, a pessoa que vai utilizar aquela argamassa no dia a dia. É ele que tem que estar feliz com o material. Tá? A outra diferença são as utilizações, né? Argamassas podem ser utilizadas também em diversas ocasiões, desde fundações, existem algumas fundações que são feitas com argamassa, como por exemplo, microestaca cravada, a estaca raiz, né? Contrapisos para regularização de laje para aplicação de acabamentos, revestimentos de paredes da alvenaria, assentamento de blocos na confecção da alvenaria, preenchimento de vazios e muitas outras finalidades. Normalmente, quando se fala argamassa, a gente pensa logo em alvenaria, né? Quero acreditar que a maior parte da nossa conversa aqui hoje vai ser a respeito das argamassas dedicadas à alvenaria. Grauteamento, assentamento de blocos, revestimento, chapisco, coisas assim, né? Então a argamassa é isso, é um tipo de concreto muito especial, dedicado a um público muito especial e a aplicações igualmente especializadas, né? E claro que tem exigências normativas diferentes, enfim. Diga, né? Carlos, você falou um pouquinho sobre definição, sobre os principais usos, que era a segunda coisa que eu te pedi para falar. E eu queria que você Ok. falasse um pouquinho também sobre as origens, né? Então, quais tipos de argamassa que tem? Tem a que pode ser feita em obra, tem a que pode ser feita em concreteira, tem a ensacada. Sim. A argamassa, ela é um testemunho, né, um exemplo de como a construção civil ela está arraigada na nossa cultura, né, como ser humano mesmo. Desde sempre, desde que existem casas, as pessoas as constroem, né, e nem sempre é necessário ou desejável ou possível se fazer de forma profissional, no que diz respeito à técnica, à tecnologia, né, projetos, coisas assim. A engenharia profissional, digamos assim. Então, o primeiro contato que as pessoas têm com a argamassa normalmente por conta própria, né? Fazendo a sua própria argamassa em casa, misturando lá os seus próprios materiais, o cimento, com a areia, com a água, raramente utilizando aditivos, né? E conseguindo também sucesso aí nas aplicações do dia a dia, os contrapisos, os assentamentos e revestimentos. Depois disso, vale citar a primeira linha de profissionalização da argamassa, que é a argamassa ensacada seca. A partir do momento que você adquire a argamassa em pacotes de uma empresa especializada, você já está comprando primeiro uma customização, né, argamassas específicas para cada aplicação, com resistências dimensionadas exclusivamente para cada necessidade, ou dedicadas a ambientes exclusivos, tais como argamassas para fachada, argamassas para uso interno, argamassa para assentamento estrutural, assentamento de vedação. Então, a indústria de argamassa sacada é a primeira linha aí de profissionalização da argamassa. Então, não é recente, tá? Não posso dizer que é recente. Eu mesmo trabalho com argamassa em concreteira desde os meus primeiros dias como profissional da prestação de serviço de concretagem, mas surge a argamassa Red Mix. A argamassa Red Mix ela tem uma particularidade importante, que ela é servida em grandes volumes, já pronta.
né, já em estado fresco, já completamente misturada, já na condição para início imediato de aplicação. E por isso, ela precisa ser estabilizada. O que isso significa? Que ela precisa conter em sua formulação aditivos químicos que permitam que ela permaneça fresca durante o período de tempo necessário para a sua utilização. Porque a carga de argamassa que chega, por exemplo, numa obra, ela pode ser de 5, 6, 8, até 10 metros em em um único transporte, né, em um único veículo, um único caminhão betoneiro. Então essa massa deve ser armazenada em um tanque específico, tratada de maneira adequada e permanecerá disponível para uso durante 12, 24, 36, 48 horas. Então há que se ter uma tecnologia específica para permitir que a massa permaneça sim, enquanto armazenada, e que após a aplicação ela atinja o endurecimento normal, como se fosse uma massa ensacada, ou como se fosse uma massa executada no próprio canteiro. Correndo por fora, existe, é lógico, a possibilidade da construtora montar em seu canteiro uma central de argamassa, né, com equipamentos de mistura, ferramentas para dosagem das quantidades, contratar ou ela mesma desenvolver uma formulação, um traço de argamassa, né, adequado para o seu uso. E aí ela mantém dentro do seu próprio canteiro uma estrutura profissional ali para produzir argamassa com controle tecnológico, controle de qualidade necessário e suficiente. Né? E também existem empresas que se dedicam exclusivamente à produção de argamassa fresca pronta, né? Não são concreteiras, ou seja, porque não vendem concreto para a estrutura, né? Mas tem lá equipamentos muito similares, né? E trabalham de forma muito similar a uma concreteira, mas são focadas exclusivamente em argamassa ready mix. Então podemos dizer que a argamassa feita em casa, argamassa feita em centrais de argamassa no próprio canteiro, argamassas prontas em estado seco, podem ser em silo, em bags, em pacotes, para serem umidificadas e misturadas na obra, e as argamassas ready mix. Esses são os tipos com os quais eu já tomei contato na minha experiência. Certinho, Carlos, obrigada. Carlos, por coincidência, a próxima pergunta é sobre a argamassa estabilizada, tá? Ok. Pediu para você explicar onde que a argamassa estabilizada pode ser utilizada. Tá. Ela pode ser usada para fazer contrapiso, tá bom? Em duas modalidades específicas, aquele contrapiso bem seco, que o pessoal costuma dizer que é contrapiso farofa, né, que você... Olha, a Nanda entrou. Oi lá, Nanda. Tem gente que chama de massa Adriano. podre, né? Exatamente, é um método bem antigo de se produzir contrapiso, né? Tá aí há muito tempo. Ela pode ser estabilizada por um período de tempo mais curto, tá? O ideal é que se estabilize ela no máximo aí umas 8 horas de duração, porque estabilizar a argamassa é muito fácil. Mas para que ela comece a endurecer após a sua aplicação, é necessário que ela perca água, que exista a evaporação da água para o ar e a absorção da água para o substrato. Como uma laje de concreto, ela tem uma absorção muito menor, né, do que um tijolo cerâmico, né, um bloco de concreto, então é recomendável que a carga de aditivo estabilizador no contrapiso seja menor. E com isso, lá, a honra é toda nossa. E com isso, você não consiga mantê-la em estado fresco por um tempo assim tão grande. Mas também existem modalidades de aplicação convencional pouco mais plástica. Existem também a modalidade bombeada, que você tem aí um slump entre 12 e 16 centímetros, que você aplica como se fosse um concreto normal. É muito usado para fazer proteção mecânica de manta de impermeabilização sobre lajes, tá? Aqueles contrapisos em que você vai usar uma metodologia um pouco diferente, que talvez você não precise de cuidados com relação a caimento, né? Etc. Há também, ainda na modalidade de contrapiso, a argamassa autonivelante, mas essa já não é mais
não se enquadra mais na categoria de argamassa estabilizada, porque ela vai se endurecer normalmente, como se fosse uma argamassa normal. Então aí a gente entra na aplicação de alvenaria. Para aplicação de alvenaria, a gente pode usar a técnica de estabilização para fazer o assentamento dos blocos, sejam eles para uma alvenaria de vedação sem finalidade estrutural, ou seja, para a alvenaria estrutural, onde se determina níveis de resistência para a argamassa também além do bloco. Há também o grauteamento, né, o preenchimento dos vazios ali, verticais e horizontais, da alvenaria estrutural para poder compor a estrutura. Há o chapisco, né, aquela camada rugosa que você aplica sobre a parede para receber o revestimento. E existem os revestimentos, né, que podem ser o reboco, o emboço ou a argamassa mista, né, que faça as duas funções. Em cima disso, a gente pode brincar com argamassa colorida, né, a gente pode brincar com argamassas arquitetônicas diversas. Todas essas argamassas podem se beneficiar desse método de estabilização, que é um método onde, enquanto a argamassa permanece úmida, ela continua fresca. Claro que há um limite de tempo para isso, né? Determina-se esse limite no momento da especificação e da aquisição do produto. Mas uma vez aplicada, ela começa imediatamente a endurecer. Então, essa técnica pode ser usada em muitos tipos diferentes de argamassa. Certinho, Carlos. A próxima pergunta, eu acho que até quem usa que sabe, vive isso na pele, né? Quais as vantagens do uso da argamassa estabilizada? Tá. A principal vantagem, ela é logística, tá? Por quê? Você já recebe a sua massa no seu canteiro pronta para o uso, né? Se o fornecimento, o serviço prestado for bem feito, logo cedo pela manhã, quando a sua equipe de acabamento ou de alvenaria chegar, a massa já estará à espera deles, né? Não tem necessidade de você utilizar um tempo do seu cronograma diário para a produção da massa, seja do zero, né, através da betoneira, ou seja, a preparação dos pacotes, etc. Em cima disso, você tem também o menor desperdício ou geração de resíduos, né? Porque quando você rasga saco, você tem o saco para poder dispensar, né? E o custo também costuma ser menor, principalmente quando comparado com a argamassa ensacada, porque a argamassa ensacada, principalmente, ela tem que trabalhar com material seco, né? E a secagem dos agregados é um processo relativamente caro, utiliza-se energia, seja através de combustível ou elétrica, né? Então, isso encarece um pouco. Calcula-se aí que uma massa Red Mix estabilizada, ela custe aí na casa de 60% do valor do metro cúbico de uma massa ensacada. Ela pode ser bombeada, então, ela sendo bombeada, você pode distribuir ela ao longo dos pavimentos, né, conforme você tiver, né, o andamento da sua obra vertical, tá? Ela tem também a vantagem do compartilhamento de responsabilidade, né? Uma vez que você está adquirindo um produto de uma terceira parte, você fará especificações e irá provavelmente fiscalizar essas propriedades dessa argamassa, e diante de uma não conformidade você terá alguém responsável para fazer o tratamento, se houver necessidade de recall, né, um retrabalho, você não terá que fazer isso por meios próprios, o que não acontece se você fizer sua própria massa, o erro é seu, assim. Então há essa terceirização da responsabilidade, digamos assim. Existe também uma vantagem que é a possibilidade de customização, tá? Praticamente são infinitos os tipos de argamassa Red Mix. Por quê? Numa planta de concreto, o estoque de produto pronto é igual a meio. Por que meio? É só o caminhão que está agora embaixo do ponto de carregamento sendo produzido. Então não há necessidade de estoque de material pronto. O tempo de alinhamento
de ajuste da linha de produção é zero. De um produto para o outro, você pode simplesmente apertar um botão e trocar de traço, né? E unindo essas duas características de uma concreteira, permite que você tenha, então, infinitos tipos de argamassa de acordo com níveis de resistência, métodos de aplicação, o gosto da equipe que está utilizando a argamassa, né? O gosto é a trabalhabilidade, né, Carlos? É porque, na realidade, Exatamente. como a equipe de obra trabalha por produção, a grande maioria, impacta muito para eles a trabalhabilidade da argamassa, ter uma trabalhabilidade boa e que isso seja constante. Isso mesmo. O ideal é que utilizemos, quando utiliza-se massa ready mix, massa estabilizada, o primeiro dia como um termômetro, né? Você entrega o produto e vai conversar com a equipe de aplicação. E pergunta a eles como é que está o tempo em aberto, como é que está a fluidez, se está do seu gosto, se você gosta dela mais firme, um pouco mais plástica, como está o acabamento na hora de você alisar, né, com a desempenadeira ou com o filtro de espuma. Enfim, ter um diagnóstico das expectativas do pedreiro e tudo isso pode ser ajustado na concreteira ou na empresa prestadora de serviço que está fazendo a massa ready mix. E esses ajustes podem ser simples ou podem não ser assim tão simples, mas ainda assim possíveis, né? E, portanto, você pode ter centenas de tipos diferentes, coisa que, por exemplo, uma empresa que produz a massa seca em pacotes, ela talvez não conseguirá ter assim uma diversificação tão grande em sua linha. De cabeça, assim, de bate-pronto, eu me lembro dessas vantagens, mas eu creio que a questão da eliminação de etapas no processo do dia a dia de obra seja a vedete, né? Seja assim a vantagem que mais salta aos olhos. É estrelinha, eu já ia falar isso, porque na realidade a construção civil ainda é uma área muito arcaica, né? Muito manual. E tudo que você puder industrializar nela para mim, também a maior vantagem. Eu acho que Exatamente. é o primeiro diferencial. Sim, sim. A próxima, quais cuidados em relação ao uso da Tá. argamassa estabilizada? Ótima Depois que ela é pergunta. colocada na obra, né? Isso mesmo. Então, a massa brisada, ela só permanecerá estável enquanto úmida. Então, o principal problema enfrentado nos canteiros de obra é essa manutenção da umidade, tá? Então, uma coisa que é interessante é você, por exemplo, dividir o seu produto do dia em frações menores, em maceiras, recipientes, em tanques menores, de modo que você possa manter os outros tanques que não estão em uso devidamente protegidos através de uma lona, através de um filme de umidade por cima da argamassa, para impedir totalmente a evaporação. Eu já fiz em escala de laboratório, que é uma condição muito mais bem controlada, um estudo de longo prazo, onde eu consegui manter a argamassa estável por até 15 dias. Que isso? Exatamente. Desde que ela permanecesse impecavelmente protegida da evaporação. Houve uma certa perda de desempenho, né, de parâmetros mecânicos ao longo desses 15 dias, mas não foram assim tão pronunciados e poderiam ser facilmente contornados com coeficientes de segurança adequados para se adaptar a longos períodos. Mas, para se trabalhar ali com 12, 24, 36, até 48 horas na pior hipótese, essa perda de desempenho ela é bastante aceitável, né, bem dentro dos parâmetros. Então, enquanto a massa está fresca, ela permanecerá... Perdão, enquanto a massa está úmida, ela permanecerá fresca. Então, a primeira linha de ação é essa. Mantenha a sua argamassa absolutamente protegida da evaporação, né? A qualidade dos recipientes também é importante e a limpeza também. Por exemplo, se houver restos de argamassa antigos no fundo das suas maceiras,
essa argamassa endurecida é uma fonte de absorção de água e irá catalisar a reação do cimento ali na primeira, na frente de contato do produto novo sobre o velho, e aí essa crosta de argamassa vai só aumentando dentro da macieira. Então, limpar as macieiras com uma periodicidade adequada para mantê-las sempre isentas de resíduos de massa seca, evitar perfurações, fraturas, fissuras nas macieiras que permitam a perda de água, né, por ali, ou acesso do ar, né, atmosférico para promover a evaporação, tá bom? E agora, durante o uso da argamassa, você tirou ela do tanque e vai usar, aí valem os cuidados que você tem que ter com toda e qualquer argamassa. Existem algumas práticas que elas precisam ser evitadas a todo custo. Por exemplo, é muito comum que você, ao cortar a argamassa que já puxou para a parede, você queira reaproveitar aquela argamassa, né? Porque, afinal de contas, esse método de cortar a argamassa endurecida, né, a argamassa depois que ela puxou, vamos dizer assim, gera muito resíduo e você não quer jogar fora aquele material, obviamente não. Então, você pegar aquele material, reaproveitá-lo para poder preencher os vazios deixados pelo primeiro corte, é uma coisa. Agora, você reavivar aquela argamassa para aplicar sobre uma alvenaria virgem, né, isenta de revestimento, Tá já não puxado, é... zero. Exato. Já não é tão legal, né? Evite esse tipo de coisa que você pode causar problemas de resistência de aderência, tá? Não deixar a massa exposta por longo período de tempo e ir almoçar e quando você voltar, a massa está dura e você colocar mais água para poder reavivar a argamassa. Colocar um pouquinho de água, jogar um pouquinho de água ali com a brocha, né? O pessoal costuma fazer, tudo bem, a gente não vai conseguir eliminar isso de repente, né? Porque é uma prática que está aí há milênios não, séculos. E aí não tem condições da gente... Isso não é recomendável, mas também não é um bicho de sete cabeças, né? Vamos ganhar primeiro as batalhas que são importantes de fato, antes de começar com as minúcias. Mas os cuidados após saiu do tanque, os cuidados são os mesmos. O recebimento da argamassa é muito importante que se verifique o slump, a trabalhabilidade, a ausência de contaminantes, pedras, seixos, coisas que podem ter acontecido no caminhão que está sujo, ou na central dosadora que não foi bem esterilizada, né, coisas assim. Tem que ser observado no recebimento. O recebimento ele é particular, é diferente. O cuidado do tanque é particular, é diferente, mas do tanque para frente, os cuidados são os mesmos de uma massa comum. Certinho, Carlos. O próximo é como avaliar a resistência da argamassa de embolso, reboco, alvenaria e... Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da resistência que tem que ter a argamassa, por exemplo, a alvenaria, e que existe um limite de máximo também. Não é igual no concreto, que se vier um concreto muito acima, não existe um problema. Exatamente, pô, excelente questão. Na verdade, se for uma alvenaria de vedação, Tem essa problema alvenaria não nenhum, porque ela é encunhada na estrutura através de um colchão de absorção de movimentações, né? Seja com massa podre e os tijolinhos 45 graus, seja através de espuma de poliuretano, tem vários métodos. Mas quando a argamassa é submetida à tensão, a alvenaria é submetida à tensão direta, na alvenaria estrutural, essas tensões podem não ser perfeitamente homogêneas, pode haver excentricidades, né, não previstas no projeto, pode haver movimentações térmicas excepcionais, podem haver deformações geométricas que geram excentricidade de carga. E aí, essas pequenas excentricidades, essas tensões excessivas, se o cordão de assentamento de argamassa for muito mais forte do que o próprio bloco de concreto, esse bloco de concreto irá sofrer uma fratura, ele vai partir.
Se essa argamassa for ligeiramente mais fraca, digamos assim, em termos de resistência do que o bloco, ela poderá sofrer ali microfissurações e se deformar, né? Ter um modo de velocidade menor, se deformar um pouquinho mais do que os blocos e evitar que surja uma fissura, uma trinca na parede em decorrência dessa excentricidade, dessas tensões acidentais. Então, realmente, quando você estabelece uma resistência para a argamassa, ela realmente tem um máximo, né? Não pode ser muito maior. Óbvio que uma alvenaria estrutural ela absorve um certo limite, uma folga para cima e para baixo, né? E Isso é normalmente isso previsto. vem definido em projeto, né, Carlos? Exatamente, o Um projetista pro- já escolhe isso. O projetista estrutural já manda isso e a gente manda para a concreteira o projeto estrutural para definição. Para a Exatamente, exatamente. concreteira ou faz na obra, né? Pronto. Olha, eu falei agora igual os pernambucanos, que eu amo tanto. Passei muito tempo trabalhando no Pernambuco, adoro aquele estado, eles falam pronto, como se fosse vírgula, né? Né, não, na hora que a gente falou que ia fazer a live de argamassa, eu lembrei, gente, de uma equipe de É. alvenaria da minha obra que ficava assim. Eles ficavam cantando o dia inteiro. Com o bloco eu fico feliz, sem bloco eu fico triste, com argamassa eu fico feliz, sem argamassa eu fico triste. Era do Pernambuco? Gente, não, eles eram baianos, mas o povo feliz, o povo trabalhador, viu? Nossa Senhora. Bem Já a que estamos cabeça. nessa digressão, a equipe, uma das equipes que eu sou mais saudoso, com quem eu tenho mais saudade de trabalhar, era uma equipe de 3 engenheiras, uma catarinense, Hum. uma mineira e uma pernambucana. Eu chamava de equipe Uai daí pronto. Eram as 3 interjeições mais comuns. Ô, gente. Mas voltando à Cara, resistência, só voltar na pergunta, a pessoa isso. pediu para você falar um pouquinho sobre os testes. É que existem Exato. testes, né? Você pode falar um pouquinho sobre esses testes? Claro. Então, na alvenaria estrutural, o mais importante é o teste de resistência à compressão, né? Porque é o esforço que essa massa estará sofrendo na estrutura. Na, na argamassa para Aí, ó, revestimento, o mais. tem gente da obra lembrando da musiquinha do. Com o bloco eu fico feliz. Tem gente postando aí 2 obras que eu trabalhei que o povo ficava. Mas desculpa, Carlos, desculpa. Uhum. Eu adoro comentar os comentários. Ficou meio metalinguístico, mas tá ok. Na argamassa para revestimento, o mais importante é a aderência dessa argamassa na parede em estado endurecido, né? Então, aí o importante é medir a resistência à tração, né, da argamassa pelo método do arrancamento, né? Então, na compressão, a norma brasileira determina o ensaio que é feito em prismas cúbicos, né? Existe uma forminha que ela é um prisma retangular compridinho assim, que é utilizada para fazer o ensaio de resistência, o modo de resistência à tração na flexão, que também é um parâmetro normativo. E essa mesma forminha ela tem subdivisões que você pode encaixar nela e produzir então 3 pequenos bloquinhos com os quais você vai medir a resistência à compressão da argamassa de acordo com o projeto. Então, a norma brasileira hoje adota a resistência à compressão no cubo. Para resistência à tração no arrancamento, a norma utiliza corpos de provas circulares. Você faz uma perfuração com uma serra-copo no revestimento até que você encoste no substrato, né, para você delimitar ali a área para o cálculo da pressão, né, da tensão, né, da resistência àquela tração. E aí você cola lá o dispositivo para poder linkar no seu aparelho e medir essa resistência. Então, esses são os 2 ensaios mais importantes. A norma também parametriza e exige o controle em outros testes, como retenção de água, né, que é muito importante para a argamassa em estado fresco, o nível de incorporação de ar. Incorporação de ar em argamassas tem uma série de vantagens importantes. Não sei se tem uma pergunta a esse respeito, senão a gente pode voltar a falar disso. A norma também exige ou recomenda medir-se a absorção da argamassa por capilaridade, né?
também é um parâmetro normativo, enfim. Existe uma norma que determina os parâmetros, e para cada parâmetro há uma norma descrevendo o ensaio que é necessário, né? Mas os dois principais, mais importantes para a questão estrutural, são a compressão para alvenarias estruturais e a tração no arrancamento para alvenarias de revestimento. Bom, uma alvenaria de argamassa de contrapiso, por exemplo, a resistência não é assim tão importante, né? A menos que seja um parâmetro de projeto que eu duvido muito que seja comum, tá? Então, existem argamassas onde o controle de resistência realmente não é necessário, tá? É muito mais importante a adesividade a fresco, a ausência de deformação, o tempo em aberto, do que são mais parâmetros empíricos, né, do que mensuráveis. Mas sim, esses são os ensaios mais recomendados. Certinho, Carlos. Carlos, a próxima é sobre os agregados. Uma argamassa pode ser dosada com qualquer tipo de cimento ou tem algum que é mais apropriado para argamassa? E outra coisa é a utilização de areia artificial. Qual o motivo e os impactos que pode trazer se não for bem dosado? Legal. Vamos começar com o cimento. É claro que existem cimentos que são mais adaptáveis a determinadas situações, seja no concreto, seja na argamassa. Mas isso não quer dizer que os outros tipos de cimento sejam impossíveis de serem adaptados. Não necessariamente. Casos extremos podem se tornar impossíveis de serem obtidos com o cimento A ou B. Na argamassa, existe muitas questões relacionadas muitas questões emocionais, muitas questões relacionadas ao costume, ao hábito, à percepção subjetiva de quem está usando, que são importantes comercialmente, são importantes para a produtividade, né, para o conforto no uso do produto, que é um produto que precisa, a pessoa que usa precisa se apaixonar por ele, né, para poder ter um bom desempenho, que aí consegue-se melhor com o cimento A ou B, mas os parâmetros técnicos, né, eles são muito mais flexíveis do que diz respeito à escolha do cimento. Já produzir argamassa com cimento de alto forno, já produzir argamassa com cimento de alta resistência inicial, né, e dependendo do traço da fórmula, do tipo de adição mineral que existe ou não, um cimento ou outro pode vir a ser melhor. Mas o meu cimento favorito, os meus cimentos favoritos são aqueles cimentos que possuem uma adição moderada. Por exemplo, CP5RS, eu acho um excelente cimento para fazer argamassa. O CP2E ou F também, eu acho um cimento bem legal. O CP4 pozolânico também produz uma argamassa muito boa, né? Trabalhar com o cimento CP5 ARI, por exemplo, sem o apóstrofe RS, né, sem sem o adendo RS, pode ser um pouco mais complexo, né, por ser um cimento muito rápido, que exige lá um certo cuidado com a combinação dos aditivos, e por ser um cimento muito caro também, a relação custo-benefício dele não é boa. Usar um cimento de alto forno com altíssima dosagem de escória, por exemplo, também pode ser uma questão, principalmente para o dia seguinte, né, que às vezes, para um contrapiso, por exemplo, a argamassa pode não estar em situação de tráfego, né, para você continuar a sua obra. Vai demorar bastante, aí, talvez uma semana para você liberar a obra, e isso talvez não seja desejável, né? Enfim, mas em linhas gerais, com a pesquisa correta, né, com o desenvolvimento técnico correto, a maior parte dos cimentos podem sim ser muito bem adaptados à argamassa, com vantagens e desvantagens. A outra parte da pergunta é com relação a agregados, né? Eu acabei hoje pela manhã, fui visitar uma planta de agregados, inclusive o dono da planta, da mineradora, me permitiu e me estimulou a falar o nome dele aqui. Não estamos recebendo jabá. Um dia iremos cobrar, né? Um dia iremos ter patrocinadores para nossos cursos, mas não é esse o caso. Mas como eu fui muito bem recebido lá e tive um almoço sensacional lá na cozinha da empresa lá, que
A cozinheira fez uma costelinha maravilhosa. Chama-se Minerações Gerais. Eles Olha trabalham com só, não existe almoço grátis. Você tá pagando só almoço falando o nome dele aqui. Exatamente, exatamente, né? E por sinal, amanhã eu irei visitar uma outra empresa também, Mas desculpa, exatamente com o Carlos, mesmo. eu não Uhum. escutei o nome do lugar. Minerações Gerais. Fica em Auma, perto de Sete Lagoas. Amanhã eu irei visitar a Martins Lana, né, que é uma outra empresa também de agregados artificiais. A Minerações Gerais trabalha com quartzito e a Martins Lana trabalha com gneiss. Tá? E são empresas que têm plantas, lá dentro das mineradoras, e têm plantas dedicadas ao desenvolvimento de areias especiais para argamassa. Areias com granulometrias e com índice de forma dos grãos dedicadas, né, à produção de argamassa. E a vantagem principal de trabalhar com uma areia artificial é, primeiro, a ausência total de grãos indesejáveis. Né? Uma areia natural, ela depende de um processo de limpeza muito eficaz para que não existam os seixos, né? Aquelas pedrinhas maiores que eu costumo comentar que se você pegar uma pedra, uma brita, jogar dentro de um caminhão betoneira cheio de argamassa, o pedreiro vai achar essa pedra. Ele pega pequenas quantidades da argamassa numa colher de pedreiro, né, em cima da desempenadeira, então ele vê cada pequeno volume da massa até ela acabar. Então, se você jogar uma pedra, você pode ir lá e perguntar: achou a minha pedra, pedreiro? Achei sim, está aqui. Ele vai achar essa pedra. Se tiver 10 pedras, ele vai relevar. Se tiver 50, ele vai se estressar. Se tiver 100, ele vai trocar de fornecedor. Assim? Então, a areia artificial não tem esses grãos indesejados. Você pode adquirir o produto com a granulometria máxima que você quiser. Depois, essa granulometria, essa curva granulométrica vai manter-se estável por todo o período de relacionamento que você tem com o fornecedor. Já a areia do rio, não, ela é sazonal, ela depende de variações como pluviosidade, o índice de chuvas, né, da região do momento, o local onde está a draga, né, se mudar, se está na curva do rio, se está mais em direção à calha, mais para o centro do rio, se está mais à borda, enfim, tudo isso mexe muito na granulometria e essa granulometria ela pode ser adaptável via formulação, via traço, claro que sim, mas existem limites. E se não houver um controle muito grande, né, de chegada desse material, você pode ser surpreendido e ter variações de comportamento, de consumo de água, de retenção de água, de aspecto, de acabamento, de fissuração, etc, etc, etc. Então, o material artificial é sim uma excelente escolha, tá? Desde que seja uma empresa capaz de produzir essa areia, esse agregado, na condição ideal para a sua fórmula, para o seu traço, para o seu produto. Né? Então, mas eu particularmente prefiro trabalhar com material artificial. Claro que vai depender de um esforço muito maior na fórmula, na maneira de combinar os ingredientes, né? Na adoção dos aditivos, na maneira como eles são usados. Né? Depende de saber o que você está fazendo, obviamente. Uma areia natural, ela é, sim, o melhor dos mundos, se tudo der certo, mas normalmente não dá tudo certo. Então é melhor você ter um pouco mais de esforço e trabalhar com material artificial. Essa é apenas minha opinião pessoal, não é meu parecer técnico, não. Certinho, Carlos. Carlos, a última perguntinha. Última. Argamassa desagrega? Sim. Existe sim segregação e principalmente exudação na argamassa. Retenção de água é um parâmetro importante, mensurável e controlado, né? E é péssimo quando uma argamassa não tem retenção de água, tá bom? É péssimo porque quando você estoca ela, principalmente uma argamassa Ready Mix, a hora que ela exuda, ela vai deixar o material no fundo muito mais grosso, com menos pasta de cimento, talvez até mais frágil, não frágil, a gente usa a palavra de forma errada, menos resistente do que o topo.
ou talvez até mais, porque a água sobe toda. Enfim, você tem um desequilíbrio ali na coluna de exudação muito grande quando a sua argamassa tem pouca retenção de água, né? Essa água que exuda, ela carrega consigo algumas propriedades importantes, principalmente aditivos, estabilizadores e aditivos de incorporação de ar, né? A argamassa perde volume, a argamassa perde estabilidade por essa exudação. Quando você vai fazer ela na modalidade de bombeamento, essa instabilidade ela pode trazer entupimento na linha ou prejudicar algumas partes de desgaste do seu equipamento de bombeamento, como aquele extrator rotor, né, que é um material mais frágil. Então a argamassa sim desagrega e sim existem maneiras de evitar essa desagregação. Tá? E sim, isso é um problema. É isso, Carlos. Respondemos todas. Que bom, que bom. A argamassa é um material apaixonante, né? E é um material que, principalmente no ambiente de concreteira, né, ele precisa ter um cuidado todo diferente. Nós falamos dos cuidados aí relacionados com o uso na obra, né? Mas existe também um cuidado muito importante com relação a quem fabrica. Me lembro de um comentário que tivemos, acho que foi no LinkedIn, né? De uma pessoa, desculpa não lembrar o nome, né? Devia ter tomado nota, falando do Marcos. Né? Marco. Tá, se o Marco estiver aí, muito obrigado aí pela sua presença, pelo seu comentário. É um comentário muito pertinente, né? A argamassa dentro de um ambiente de concreteira, ela precisa ser entendida como um material à parte, como um desafio à parte, né? É preciso ter uma abordagem diferente, tanto no planejamento do negócio em si, né? Quanto na questão comercial, né? Nas equipes que são dedicadas a cada tarefa, na escolha de matérias-primas, assim. Então, se a empresa prestadora de serviço de concretagem ela tiver essa cultura, ela é capaz de produzir um material sensacional, né? Mas enquanto não houver este engajamento por parte da empresa, ela pode sofrer muitos problemas, muito desgaste com os clientes e até denegrir o nome da argamassa Redmix, né? Principalmente quando ela é produzida por concreteiras. O que é uma infelicidade muito grande, porque nós temos a possibilidade de contribuir tanto para o mercado, pelo último levantamento que eu ouvi, inclusive do meu diretor, apenas aí uma pequena fração da argamassa que existe, ela é servida de forma profissional, né? Seja através da massa ensacada, massa seca ou da massa Redmix. E você profissionalizar a argamassa é tão ou mais importante ou mais, digamos, benéfico para o mercado da construção civil quanto é o concreto, né? Quando comparado com a modalidade artesanal, digamos assim. Então, se a concreteira se propor a fazer bem feito, ela faz sim um serviço sensacional na dosagem, mistura, controle, entrega, comercialização da argamassa. E eu faço votos que isso só cresça, né, no mercado brasileiro e que a gente aprenda, né, a usar esse potencial, esse tipo especial de concreto de maneira cada vez melhor. E assim, aí eu vou dar até meu pitaco, né? Minha opinião pessoal também. Como engenheira de obra, gente, eu já tive nas duas faces, né? Nas três, na realidade. Já usei ensacada, já usei feita na obra, já usei a de concreteira. E você tem uma equipe de 200, 300 pessoas para você controlar. Tem que controlar chegada de material, execução de serviço, você tem que controlar tudo. Tudo que você puder industrializar e colocar na obra, não tem nada mais lindo do que você chegar na obra às 6 horas da manhã e sua argamassa já está lá. Você fica feliz. Então, assim, e a gente não está fazendo propaganda, porque igual o Carlos falou, para ser concreto,
ela é independente, ela é autônoma, nós não trabalhamos para concreteira nenhuma, não trabalhamos para ninguém, ninguém faz patrocínio nenhum nosso. Então, assim, é realmente opinião pessoal nossa. Mas Exato, assim, exato. todo mundo tem o direito de usar a que quiser, né? Caso a que achar melhor. Isso aí. A escolha do parceiro, no caso do Redmix, para mim é a melhor coisa, né? É a coisa mais importante, né? Eu tenho a felicidade de trabalhar hoje numa empresa que está em franco processo de, de profissionalização, né? Da modalidade argamassa de uma maneira muito particularizada lá dentro do, do dia a dia da empresa, né? A gente, o técnico dedicado, equipe comercial dedicada, uma pessoa especial para cuidar da parte operacional, do controle do dia a dia, das demonstrações, das entregas, uma logística toda desenhada para isso, uma escolha, uma seleção de matérias-primas e um cuidado no uso dessas matérias-primas. Então, a gente só tem a melhorar, né? E, e é isso. Terminamos, minha querida? Terminamos, Carlos. Mais uma concretologia. Concretologia. Gosto desse nome. Esse nome, a sugestão, acho que foi da Sheila, né? Foi da Sheila. Sheilinha deve estar nos Tá assistindo aí lá, assistindo a Sheilinha. gente. Ótimo, ela que cuida das nossas redes sociais. Então, lembrando, a gente está aqui ao vivo agora no Instagram, temos nossas postagens aí diárias no feed. Fiquem de olho aí para as novas informações que vamos postar lá. Já estamos bem ativos no LinkedIn também. Eu vi lá, né, o trabalho que a Sheila, você tem feito também nas outras Aí, ó, plataformas. ela tá falando aí, ó. Oi, tô aqui. Oi, tá aqui, olá, Sheilinha. Começando a upar os vídeos do YouTube. E também vai ficar aqui no IGTV para que todo mundo assista quando puder. Quem perdeu, quem entrou agora mais tarde, né? Então, por favor, continue nos apoiando. A gente gosta muito dos comentários, das sugestões. Você gostaria de ter alguma discussão, algum tema que você nunca ouviu por aqui ou nunca viu em lugar nenhum que queria ser abordado, por favor, fale com a gente. Critique mesmo, fale mal se você não tiver gostado, tá bom? Espalhe a gente por aí, né? Espalhe a boa nova. E mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todos. Eu sou Carlos Rezende, seu tecnologista pessoal. Como sempre, continue a ser concreto. Forte abraço. Boa noite, gente. Tchau.